no ar espírito de 1991. Há 250 anos nascia Lavater, um precursor do espiritismo. Selo postal suíço de 1941 em homenagem a Lavater em seu bicentenário de nascimento. No fisionomista tudo era digno, gracioso, agradável e seu aspecto era sempre limpo e cuidado. Seus olhos tinham uma doçura inexprimível, uma graça infinita, disfarçava-se em seus lábios. Sua atitude um pouco curva interessava o acento suíço que transparecia através do correto alemão na qual ele se exprimia. Tinha qualquer coisa de original e edificante. O som melodioso de sua voz acariciava docemente o ouvido. Com tais vantagens, não podia deixar de se tornar senhor absoluto de um auditório benevolente. Quanto às pessoas que a vaidade levava a manifestar dúvidas, ele se conduzia com enorme prudência e enorme sabedoria. Apesar de ter o ar de evitar a discussão, apresentava de repente o assunto sobre um ponto de vista muito elevado para a inteligência de seus contraditores, que na sua presença pelo menos acreditavam-se esclarecidos e convencidos. Assim, Goethe, o maior gênio poético da Alemanha, coloca-nos frente a frente com Lavater, traçando-nos um interessante perfil de seu dileto amigo. Filósofo, escritor, poeta, teólogo, protestante suíço, Johann Gaspar Lavater nasceu e desencarnação em Zurique, respectivamente nos anos de 1741 e 1801. Na literatura é considerado um precursor do romantismo alemão. Deixou livros religiosos, Vistas sobre a Eternidade, José de Arimateia, Pôncio Pilatos, Canções Suíças, o drama Abraque Isaac, a epopeia Jesus e o Messias, as teorias de sua obra mais famosa, fragmentos fisiognômicos para facilitar o conhecimento dos homens e o amor à humanidade, obtiveram forte repercussão, exercendo influência notável sobre muitos escritores do século seguinte, especialmente Balzac. Com esta última obra, constituída de extensas dissertações sobre as relações da fisionomia com a psicologia individual, ele fundou a fisiognomia, que o tornou célebre. Com esses estudos, Lavater pretendia conhecer os caracteres, a índole, as qualidades psíquicas de cada um por certas disposições físicas do rosto e do perfil. Estudava não a estrutura da cabeça, mas o fogo vivo, imóvel do rosto, lugar privilegiado em que a alma inteira se reflete. Atribuíam-se-lhes diagnósticos notáveis e perfeitos da maneira íntima de ser de muitas pessoas, em face destas ou dos seus retratos. Pedia-se o seu parecer na matéria de todos os cantos da Europa. Teve admiráveis entusiásticos chamados lavaterianos. Alguns de seus biógrafos consideram que todo o seu trabalho nesse campo foi um fruto de imenso verbalismo, inesgotável fantasia, sem real fundamento científico, e acrescentam que isto não quer dizer que ele não houvesse chamado ultimamente a atenção para a conveniência do estudo das relações somatopsíquicas. Simplesmente estas relações são mais complexas e mais difíceis do que ele ingenuamente supunha. Os biógrafos têm suas razões, mas como explicar a causa dos diagnósticos notáveis? Pergunta. Acreditamos que somente uma criatura profundamente observadora e analítica e ainda dotada de dons mediúnicos poderia realizar tais façanhas. E nessa tarefa tão exaustiva de cunho internacional, deve-se ressaltar que, com a sua formação profundamente cristã, ele foi, acima de tudo, orientador de consciências e, como tal, exerceu grande influência sobre seus contemporâneos. Atentemos, por exemplo, com o motivo do afastamento de Goethe do seu grande amigo Lavater. Quando Lavater envia-lhe o seu livro Pilatos, arranca do célebre poeta esta resposta: perco Lavater, que estimo e admiro, só vejo linhas cortantes
traçadas por sua espada de fogo, e isso me produz, neste momento, um efeito muito antipático. Todavia, uma vez ainda procuro mostrar-se razoável em face do amigo de antigamente. Dirige-me boas palavras, afasta de mim o espírito do ceticismo. Esse espírito sopra de todas as partes, o espírito do amor e da amizade nos sopra, a não ser de um único lugar, mas é tarde demais. A partir dessa época, Goethe sempre o evitará. Num quadro, o encontro de três amigos, o filósofo Moses Mendelssohn, o dramaturgo Ephraim Lessing, em pé, e Lavert, que prefere comentar um trecho de um livro do que jogar xadrez. Moses, avô do famoso músico Félix Mendelssohn, alcançou a celebridade com um ensaio A Imortalidade da Alma, publicado em 1767, quando foi considerado o Platão da Alemanha. Educação e mesmerismo. Desde a juventude, Lavater demonstrou vivo interesse pela educação. O célebre fundador da pedagogia social, Pestalozzi, era seu amigo e conterrâneo. Ambos integraram o grupo mais jovem da sociedade helvética, que tinha por objetivo lutar pela liberdade, fraternidade e justiça, mas especialmente pelas melhorias de escolas. É interessante lembrar que Pestalozzi, após longa e árdua experiência educacional, fundou em 1804 o célebre Instituto de Yverdun, onde o jovem Denis Arrival e mais tarde Allan Kardec abeberou-se das lições dos exemplos desse notável pedagogo. Outro fato que demonstrou a preocupação de Lavater pela educação foi o apoio dado a Basendol, o mais notável reformador escolar alemão, respondendo juntamente com muitos outros ao seu emocionante apelo aos amigos da humanidade e aos poderosos. Com os fundos arrecadados, Basendol escreveu um livro de orientação aos pais, que despertou grande entusiasmo. A partir de 1782, embora pastor protestante, Lavater demonstrou interesse pelo mesmerismo, tornando-se um dos seus maiores propulsionadores. Influenciou vários médicos de Bremen, que por suas vezes espalharam com as suas curas as ideias mesmericas. É oportuno lembrar que naquela época as ideias de Friedrich Mesmer, médico alemão, fundador da teoria do magnetismo animal, foram duramente criticadas e ridicularizadas. Assim, a atitude de Lavater nos mostra uma bela faceta de sua personalidade. Assim, a coragem de expor suas ideias, mesmo entre a incompreensão e a ironia. Hoje, reconhece que o mundo científico teve seu primeiro contato com a influência dos processos puramente psicológicos sobre os sintomas de uma enfermidade graças a Mesmer. Ele fez eclodir uma corrente de pensamento humano que nos traria o hipnotismo, a psiquiatria e a psicanálise. Quando Lavater dedicou-se às ciências ocultas, era assim chamado os fenômenos espíritas em geral, antes de Kardec, e julgou-se favorecido pela graça das revelações da providência. Os seus adversários tentaram ridicularizá-lo, comparando-o a Mesmer, Cagliostro e outros iluminados. Cartas à Imperatriz Russa. Em 1798, 59 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, Lavater enviou à Imperatriz Russa, Maria Feodorovna, 6 cartas que expunham muito sucintamente alguns princípios da então desconhecida doutrina espírita, tais como a existência do corpo espiritual, os vários estados dos espíritos desencarnados, subordinados invariavelmente ao princípio, a cada um segundo as suas obras, e a possibilidade da comunicação mediúnica, inclusive com as explicações sobre o mecanismo desse intercâmbio.
Explicando as comunicações mediúnicas, ele inclui 3 mensagens recebidas do além nessa correspondência. Em 1868, essas cartas mereceram toda a atenção de Kardec e foram publicadas na íntegra em vários números da Revista Espírita. Ao final dessa transcrição, o codificador fez o seguinte comentário: seria superfluo ressaltar a importância dessas cartas de Lavater, que por toda parte excitaram mais vivo interesse. Por seu lado, elas atestam não só o conhecimento dos princípios fundamentais do Espiritismo, mas uma justa apreciação de suas consequências morais. Revista Espírita, 1868, página 135. Tais cartas também foram anexadas pelo tradutor, com a autorização de Leon Denis, em seu livro O Porquê da Vida. Nas páginas endereçadas à Imperatriz, Lavater exalta em toda a força de seu verbo os temas que devem ser centrais em nossa vida: Deus, Cristo e o amor, como veremos nos tópicos seguintes. Aquele que ama sem interesse vive em harmonia com o manancial de todo o amor e com todos os que nele bebem. Todo homem é um espelho particular do universo de seu Criador. Façamos, pois, todos os esforços, muito veneranda Imperatriz, para manter esse espelho tão puro quanto possível, para que Deus possa aí se ver a si mesmo, a sua 1000 vezes bela criação, refletindo para a sua satisfação. O Cristo parece desconhecido na existência de cada um dos seus adoradores. Mas como poderia esse manancial de amor recusar aparecer ao ente que o ama, justamente na ocasião em que mais necessidades tem dele? Pergunta. Tu, ó Cristo, tu aparecerás aos homens pelo modo mais caridoso. Ó sim, tu aparecerás à alma bondosa a quem escrevo, e também te manifestarás a mim e te tornarás conhecido. Ver-te-emos uma infinidade de vezes, sempre diferente, sempre o mesmo. E à medida que nossa alma melhorar, te veremos sempre mais formoso, porém nunca pela última vez. Admirável manifestação de fé. Sim, à medida que nossa alma melhorar, aproximaremos cada vez mais do Senhor. Sabemos que as grandes almas conquistam o mérito de avistarem-se com o divino amigo. Na literatura espírita encontramos a narrativa recebida pelo médium Chico Xavier do interessante e fecundo encontro num plano superior do missionário Eurípides Barçanufo, ainda encarnado em admirável desdobramento com Jesus. No livro A Vida Escreve, Espírito de Hilário Silva. Mensagens de Lavater, Espírito, na Revista Espírita e em obras póstumas. Em março de 1868, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, através do médium Morin, recebia a elucidativa mensagem do Espírito de Lavater, que vinha trazer a Kardec e aos seus colaboradores algumas informações sobre sua correspondência à Imperatriz Russa, bem como testemunhar o seu auxílio à codificação. Nessa mensagem destacaremos apenas 2 tópicos, onde ele esclarece sobre a gradação e a universidade das revelações espirituais e confessa sua condição de médium. Desde que me foram dadas algumas das páginas que vos foram lidas, muitas outras foram dadas no mundo inteiro, sobre o mesmo assunto e pelo mesmo meio. Não creais que eu tenha a pretensão, eu, humilde entre todos, de ter tido a honra insigne de ser o primeiro a receber tal favor. Não, outros antes de mim também tinham recebido a revelação, mas como eu, eles compreenderam incompletamente alguma de suas partes. É que é necessário, senhores, levar em conta o tempo, o grau de instrução moral e, sobretudo, o grau de emancipação filosófica dos povos. Para que uma revelação seja feita, é preciso que se dirija a um homem perfeito. E este não existe, não é. Pois, senão do conjunto que se pode extrair os elementos da verdade, foi o que pudeste fazer, mas, em meu tempo, podias formar um conjunto de algumas parcelas do verdadeiro, de algumas comunicações excepcionais. Pergunta: não, sou feliz por ter sido um dos privilegiados do século passado. Obtive algumas dessas comunicações por mim diretamente,
e a maior parte por meio de um médium, meu amigo, completamente estranho na língua da alma, e aqui dizer tudo mesmo a do bem. Revista Espírita, o ano 1868, páginas 136 e 137. Muito interessante também a entrevista de Lavater, concedida a Kardec logo após a transmissão dessa mensagem, como veremos a seguir. Pergunta: disseste que a imperatriz levou essas ideias ao conhecimento do seu círculo, e assim, pouco a pouco, seria por esta iniciativa partido do ponto culminante da sociedade, que a doutrina espírita deve encontrar tão numerosas simpatias entre as sumidades sociais na Rússia? Pergunta. Resposta: é evidente que a influência da imperatriz e de alguns outros grandes personagens foi predominante para determinar na Rússia o desenvolvimento do movimento filosófico no sentido espiritualista, mas se o pensamento dos príncipes da terra, por vezes, determina o pensamento dos grandes que se acham em sua dependência, já o mesmo não se dá com os pequenos. Os que têm chance de desenvolver no povo as ideias progressistas são os filhos do povo, são os que farão triunfar por toda parte os princípios da solidariedade e da caridade, que são a base do espiritismo. A onipotência, por cuja vontade tudo se realiza, saberá bem remover os obstáculos quando for tempo. Um dia o espiritismo será a fé universal, e admirar-se-ão de que não tenha sido sempre assim. Pergunta: um ponto de que me admira não ver mencionado em vossas cartas é o grande princípio da reencarnação, uma das leis naturais que mais testemunham a justiça e a bondade de Deus. Resposta: quanto ao princípio da reencarnação terrestre, confesso-vos que a minha iniciação não tinha chegado até lá, e sem dúvida de propósito, porque eu não teria deixado de fazer, como das outras revelações, o assunto de minhas instruções à imperatriz, e talvez isto tivesse sido prematuro. Os que presidem o movimento ascensional bem sabem o que fazem. Os princípios nascem um a um, conforme os tempos, os lugares e os indivíduos. E estava reservada à vossa época vê-los reunidos em um feixe sólido, lógico e inatacável. No ano seguinte, em Paris, Lavater transmitiu expressiva mensagem que mereceu de Kardec a sua inclusão para os estudos, em seu estudo sobre a teoria da beleza, posteriormente publicada em Obras Póstumas, página 147. E destacando alguns trechos dessa mensagem, encerraremos o nosso singelo e ligeiro estudo, de que conseguimos reunir dessa profícua e dinâmica existência, que só poderia ser tão intensamente vivida, com coragem, fé e bondade, para um espírito escol. A beleza, do ponto de vista puramente humano, é uma questão muito discutível e muito discutida. Belo, realmente belo, só é o que é sempre e para todos. Essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. A harmonia mesmo no mal produz o belo. Há o belo satânico e o belo angélico, a beleza enérgica e a beleza resignada. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, contanto que seja harmônico, produz um particular tipo de beleza, cujos aspectos humanos são todos não degenerências, mas esboços. É, pois, certo dizermos, não que somos mais belos, porém, que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Anuário Espírita de 1991.
Francisco Tiessen, presidente da FEB, regressou ao mundo espiritual. A família espírita brasileira recebeu comovida a notícia da desencarnação de Francisco Tiessen, presidente da Federação Espírita Brasileira, ocorrida no dia 6 de agosto de 1990, quando se submetiam a uma operação para a troca da válvula mitral no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Operado há 10 anos, vinha sofrendo graves problemas cardíacos e teve que submeter-se a uma nova cirurgia, inclusive com a assistência de 3 filhos médicos cardiologistas. Francisco Tiessen nasceu a 28 de março de 1927, na cidade de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul. Foram seus pais José Francisco Tiessen e Dona Filomena Tiessen. Era casado com Dona Ruth Tiessen, sendo o pai de 4 filhos, Emmanuel, Lívia e Cléia e Sérgio, todos casados. Emmanuel, Lívia e Sérgio são formados em medicina. Deixou ainda por descendentes 8 netos. Na vida profissional foi corretor de seguros. Segundo uma entrevista na revista Estudos Psíquicos, Portugal, em fevereiro de 1948, declarou que tornou-se espírita da seguinte forma, abre aspas, foi no domingo do ano de 1944, quando eu comecei os meus estudos espíritas. Tinha na ocasião apenas 17 anos de idade. Não podendo ir ao cinema por falta de dinheiro, tive de me resignar ficando em casa. Sem nenhuma ocupação, agarrei desinteressadamente um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Sentando-me para folheá-lo, esse livro era da minha mãe e nunca sequer me despertara a curiosidade. Comecei a leitura de suas páginas, recebendo surpresas frequentes e fortes, porque tudo quanto li era verdadeiramente racional e lógico, grandioso mesmo. Tomei conhecimento de que lá se achava sobre as doutrinas de Sócrates e muitos luminares. Li os textos evangélicos que eu muito me intrigava com a designação dos evangelistas, número de capítulos e versículos, pois não sabia que referências eram aquelas. Somente algum tempo depois é que as conheci no Novo Testamento, em seus comentários pelo codificador da doutrina espírita, bem como as instruções dos espíritos, enfim. No domingo que marcou a minha entrada para o espiritismo, devorei a metade do livro. Para mim, bastava a lógica e o bom senso da filosofia espírita. Fecha aspas. A partir daí, ingressou no Centro Espírita Paz e Amor, em Porto Alegre, e pelo seu interesse foi designado vice-presidente da Liga da Juventude Espírita do Rio Grande do Sul. Participou da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, representando no Conselho Federativo Nacional da FEB. Transferido para o Rio de Janeiro, participou do Centro Espírita Cristófilos, em Botafogo, juntamente com sua esposa e filhos. Foi tesoureiro e diretor do departamento editorial da FEB de 1971 a 1975, no final desse período. Foi eleito presidente e reeleito sucessivamente por 15 anos. Como diretor, já demonstrava grande preocupação com a modernização do parque gráfico, reeditando quase todos os seus títulos em offset, modernizado a tal ponto que de qualquer desses livros pode-se tirar a nova edição em apenas 2 dias. Além de colaborar na revista Reformador, da qual foi diretor, esteve presente nas colunas de vários órgãos espíritas, nacionais e estrangeiros, atendendo solicitações para entrevistas. Constam de sua bibliografia os livros Allan Kardec, em 3 volumes, com a parceria de Zeus Mantuil, e Oásis, de Ismael, recentemente editado pela FEB. Transferiu a sede da FEB do Conselho Federativo Nacional para a capital do país. Foi também o responsável pelo complexo de novas edificações da Federação em Brasília, chegando a concluir 2 etapas, deixando a terceira e última em adiantamento e estado de construção. Sua gestão na presidência da FEB foi de grande abertura, incentivando o Conselho Federativo Nacional. Preocupado com a evangelização da infância e da juventude, deu ênfase ao estudo sistematizado da doutrina, hoje adotado em todo o território nacional. Incentivou a divulgação e prática do espiritismo nas Américas e Europa, combinando com a promoção em 1989 do Congresso Internacional de Espiritismo em Brasília. Acontecimento espírita do século. O sepultamento de seu corpo físico ocorreu no cemitério de São João Batista, em Botafogo, às 17 horas, no dia 7, saindo o féretro
da Capela Real Grandeza, com grande acompanhamento, inclusive de diversos presidentes de federações estaduais. O seu filho Sérgio agradeceu a presença de todos em nome da família. Em seguida, Dr. Giovanni Borges de Souza, primeiro vice-presidente, discorreu sobre a vida e a obra do querido amigo, tendo por fim o Dr. Lauro Oliveira de Tiago proferido sentida prece de despedida. Anuário Espírito de 1991. Efemeria de Divultos Espíritas. Jesus de Oliveira. Nascimento 9 de 1 de 1891, Santo Antônio de Olaria, Minas Gerais. Desencarnação 9 de 10 de 1967, Juiz de Fora, Minas Gerais. Grande foi o trabalho espírita de Jesus de Oliveira em Juiz de Fora e outras cidades mineiras. Em 30 de junho de 1932 lançou a revista O Médio, que até hoje presta relevante serviço à doutrina como órgão doutrinário da União Municipal Espírita de Juiz de Fora. Jornalista emérito, além de um médium fundado há 68 anos, ele também foi responsável por outros periódicos como o Independente, o Benfica, o Olariense e o Lince, além da colaboração efetiva em diversos outros órgãos da imprensa espírita, com grandes companheiros como Caio Bachuta, o Henrique Andrade, Inácio Bittencourt e tantos outros nomes que ficaram na história do Jornal Espírita do Brasil. Contribuiu sempre para o engrandecimento do movimento espírita. As suas atividades não se limitaram à divulgação do espiritismo, participou também das grandes realizações, pela tribuna, pela assistência social, pela mediunidade, como bom doutrinador. Participou da direção de inúmeras instituições, dentro e fora da área espírita. Dentre elas, a Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres, a Sociedade de Amigos do Bem, o Centro Espírita Paz e Fraternidade. Foi sócio da Associação Mineira de Imprensa e de muitas outras. Foi de fato um homem da maior operosidade, porque tinha em mente que não basta crer para ser salvo, seguro de que a fé sem obras é morta. O aprimoramento moral, aliado ao trabalho edificante, é o que nos leva a atingir a evolução espiritual. Além de ardoroso propagandista da terceira revelação, deu belos exemplos de conduta moral. Marechal Mário Travassos. Nascimento 20 de 1 de 1891, Rio de Janeiro. Desencarnação 20 de 7 de 1973, Rio de Janeiro. Foi um dos grandes nomes do movimento espírita do Rio de Janeiro, pela sua colaboração em prol da propaganda doutrinária em diversos aspectos. Ainda foi ele o grande cultor do sistema Braille para os cegos, a cujo trabalho dedicou grande parte de sua vida. Nascido no antigo Distrito Federal, era filho do general Silvestre Rodrigues da Silva Travassos e Dona Maria José de Araújo Travassos. Ingressou na Escola Militar de Porto Alegre em 1908, de onde saiu aspirante em janeiro de 1911, servindo brilhantemente a carreira militar até o posto de general. Transferido para a reserva, foi promovido a general, foi promovido a marechal, exerceu vários comandos, criou a Academia Militar das Agulhas Negras, da qual foi o primeiro comandante. Com o general José Pessoa, foi designado pelo presidente Juscelino para demarcar o local onde seria construída a nova capital do Brasil, Brasília. Durante longos anos, presidiu a Associação Brasileira de Educação, pertenceu ao quadro
de redatores do Jornal do Brasil, colaborando ainda com diversos órgãos da imprensa do Rio de Janeiro e São Paulo. Sua obra literária ressalta importantes aspectos da geopolítica brasileira com os seguintes volumes: Aspectos geográficos sul-americanos, Projeção continental do Brasil, introdução à geografia das comunidades brasileiras. Alguns de seus livros inspiraram o aproveitamento do Rio São Francisco, e seguindo o próprio Ministério da Educação, na época, a Transamazônica. Nasceu no lar espírita, onde seu pai realizava constantemente sessões de caráter experimental com seus familiares. Além do estudo doutrinário e evangélico, na biblioteca da família pôde aprofundar-se no conhecimento da doutrina espírita. Era costume um membro da família resumir o conhecimento aurido na leitura de um livro, em qualquer aspecto da leitura, romântico ou doutrinário, especialmente Allan Kardec. Tornou-se orador de grandes recursos e foi muito solicitado para palestras no Rio de Janeiro e em outras cidades. Quando Deolindo Amorim fundou o Instituto de Cultura Espírita no Brasil, o convidou para colaborar em suas aulas, participando do corpo de professores no Instituto Benjamin Constant. Juntamente com o jovem Luiz Antônio Mileco, fundou a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, que hoje possui o acervo de mais de uma centena de livros em Braille e que os distribuiu a associações de cegos do Brasil até do exterior. O trabalho do Marechal Mário Travassos na área do espiritismo foi de muita importância para sua divulgação. Homem de integridade moral, lutou bravamente para que a luz brilhasse para todos. João Pinto de Souza. Nascimento 8 de 2 de 1891, Palmares, Pernambuco. Desencarnação 30 de 7 de 1943, Rio de Janeiro. Filho de família humilde, porém ricos de virtudes evangélicas, foi norteado para uma vida de dignidade. Cursou apenas o primário e alistou-se no Exército aos 18 anos. Foi transferido para o Rio de Janeiro, onde realizou os cursos de cabo e sargento. Serviu na Fortaleza de São João e depois, por merecimento, foi para o Estado-Maior do Exército, como sargento escrevente. Reformou-se em 1931. como primeiro sargento, deixando bela folha de serviço, querido e respeitado por todos. Como espírita, foi um trabalhador admirável, presidiu o Centro Espírita Fé e Caridade, foi o primeiro secretário da Liga Espírita do Brasil, gerente da Revista Espírita do Brasil, presidente da União Espírita do subúrbio da Leopoldina, e pertenceu a diversas outras instituições, inclusive a Associação Espírita Obreiros do Bem e Hospital Psiquiátrico Pedro II. Foi ele o criador da Hora Espírita, programa radiofônico criado em 1936, quando Caiba Schutel criava também um programa semelhante em Matão. João Pinto de Souza prestou os mais relevantes serviços à propaganda espírita nos jornais leigos como A Pátria, A Vanguarda, fez parte do quadro social da ABI, colaborou com a imprensa espírita, foi um dos expositores espíritas mais solicitados no Rio de Janeiro. Sua atividade na tribuna, na imprensa, na rádio foi longa e constante. Era dotado de diversas faculdades mediúnicas, inclusive de efeitos físicos. Serviu de instrumento para alguns pesquisadores nesse terreno, cujas reuniões eram dirigidas e controladas pelo cientista Sebastião Caramuru. As reuniões obedeciam o máximo rigor, tudo fechado, lacrado e fiscalizado, havendo ali fenômenos de voz direta, materializações, escritas diretas em línguas estrangeiras, em papéis previamente rubricados por todos os presentes e colocados dentro de uma caixa de madeira fechada à chave. Em 1943, a Revista Espírita do Brasil publicou uma mensagem em francês que causou muita admiração pela sua veracidade. Por ocasião do primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, em 1939, ele foi homenageado por ser o decano dos jornalistas espíritas presentes. Tomou parte ativa em diversos movimentos espíritas, promoveu caravanas e visitas de confraternização. Foi o pioneiro de grupos espíritas em unidades militares.
Luiz Gomes da Silva. Nascimento 28/3/1891. Funchal, Ilha da Madeira, Portugal. Desencarnação 31/7/1985, São Paulo. Homem cheio de ideal e força de vontade, espírita por convicção, com o saudoso Sebastião Moge da Fonseca fundou a Aliança Espírita da Propaganda e Caridade, com a finalidade de difundir a doutrina e unir os centros espíritas daquela região de São Paulo. Iniciou visitas fraternas a todas as casas espíritas, destacando a necessidade do estudo das obras básicas. Foi, sem dúvida, um pioneiro na zona norte da capital de São Paulo, quando surgiu a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Logo promoveu a adesão da aliança. Filho de numerosa família, não conseguiu estudar além do segundo ano primário, tendo que trabalhar para ajudar os pais na manutenção do lar, ainda em Portugal. Exerceu as profissões de carpinteiro e marceneiro. Tornou-se um profissional competente. Na juventude, diversos patrícios foram para a América do Norte, mas ele se recusou a acompanhá-los, em virtude do grande amor pela sua mãe. Em 1910, o irmão mais velho embarcou para o Brasil e seu pai convenceu a vir fazer companhia ao irmão. Nesse mesmo ano, ele viajou. Contava apenas de 19 anos de idade. Lutou muito para conseguir se firmar, inclusive nas oficinas do Liceu de Arte e Ofício. Sua intenção era regressar à casa paterna. Porém, estava escrito que o Brasil seria a sua segunda pátria, onde permanecia para sempre. Casou-se em 1915 com a Joaquina de Almeida, de cujo consórcio nasceram 6 filhos: Oswaldo, Álvaro, Fernando, Leonor, Valdomiro e Irene. E ainda adotaram por filho de coração o sobrinho Januário de Andrade. Conheceu a doutrina espírita quando, ainda namorado da futura esposa, levou a um centro espírita o cunhado para um tratamento de desobsessão. Caiu-lhe às mãos o livro dos espíritos, que leu quase todo na primeira noite. Deslumbrando-se com os conceitos ali encontrados, estudou todas as demais obras da codificação. Passou a frequentar o centro espírita Imaculada Conceição, que passava por reforma, e tomou a denominação de Centro Espírita Maria de Nazaré. Desde então, seu trabalho foi apostolar. Como autodidata, fundou e dirigiu o jornal A Aliança. Interessou-se pela mocidade espírita e incentivou ao máximo o movimento jovem, inclusive na arte de declamar, no teatro, no canto coral, etc. Além do estudo doutrinário. Luiz Gomes da Silva teve uma vida voltada para o bem, merecendo, portanto, homenagens na data de seu primeiro centenário. Anuário Espírita de 1991.